não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal Tranquilo? Então apoie o nosso canal, se inscreva, curta, comente, que isso é muito importante. Na nossa comunidade do YouTube a gente deixa os links dos livros e também deixa alguns textos lá para vocês lerem, que é bastante interessante também, alguns artigos, sempre de direita. Então vamos lá, para ninguém quer ser um esquerdista para ser tolo, ou imbecil, ou idiota. A gente sempre está na busca da inteligência. Então é isso aí, vem com a gente, sempre com Deus, pátria, família e liberdade, por um Brasil melhor. Valeu, tamo junto, forte abraço. Longa exposição das fontes da ideologia multicultural ou diversitária, ou como queiram chamá-la, que é a ideologia que dominou o panorama público mundial desde os anos 60 até agora, com várias transformações no meio. Hoje nós vamos abordar uma figura que é das mais desconhecidas pelo público em geral. Provavelmente alguns de vocês nem ouviram falar desta criatura jamais. Porém, é o mais influente de todos, pelo menos no que se refere ao quadro dos acontecimentos na Igreja Católica, e é o sujeito que formulou de maneira mais completa todas as mudanças mais profundas e mais radicais da Igreja Católica, algumas das quais já estão em curso de realização, outras realizadas, outras por realizar. Eu vou ler aqui o parágrafo, ler e comentar. Eu não estou colocando esses textos online pelo simples fato de que eles compõem um livro e provavelmente ainda serão muito modificados ao preparar o texto para a publicação. Então vocês só terão acesso auditivo aqui, por enquanto. O cidadão chama-se Karl Rahner e é também um jesuíta, exatamente como Teilhard de Chardin. Você deve se lembrar da exposição que eu fiz sobre Teilhard de Chardin, mostrando, vamos dizer, algumas deficiências elementares, quase pueris, do pensamento dele, mostrando a inabilidade com que ele joga com conceitos filosóficos. Vamos dizer, esse tipo de inabilidade ele não é tolerável num filósofo, porque supõe-se que o sujeito que vai exercer uma tarefa, um ofício, tenha a preparação mínima para aquilo, e tem vários deslizes que não são toleráveis. Seriam toleráveis no estudante, mas não, vamos dizer, num filósofo ex officio, um filósofo, digamos, profissional, de alguém que se apresenta publicamente como um filósofo. Como hoje em dia, quer dizer, a produção filosófica é julgada sobretudo pela mídia popular, e na mídia popular não há ninguém qualificado para julgar essas coisas, o resultado é que tudo é avaliado assim, vamos dizer, por uma impressão superficial, pelo lado publicitário da coisa, pela eventual simpatia do sujeito ou pela conveniência política ou comercial das suas ideias. Então, em geral, nos outros países existe uma camada suficientemente grande de filósofos profissionais que são capazes de examinar, julgar essas coisas. Então, no meio, vamos dizer, dos debates, das posições contra e a favor, sempre você acaba percebendo alguma coisa, mesmo quando as objeções são de tipo inadequado, como eu acho que muitas objeções que se fizeram ao Karl Rahner são inadequadas. Mesmo aí, sempre você acaba tirando alguma conclusão razoável. Eu digo que essas objeções são inadequadas porque, em geral, julgam o Karl Rahner do ponto de vista da sua ortodoxia católica, saber se aquilo é ortodoxo ou heterodoxo. E, cá entre nós, eu acho que esse pensamento do Karl Rahner não chega a essa altura. Ele não pode sequer ser julgado, vamos dizer, como ortodoxo ou heterodoxo. Não dá para saber se ele é
herético ou não, porque os erros que ele comete, assim, erros de lógica e de formulação do problema, são tão grosseiros que o que mais me espanta não é que uma filosofia, uma teologia abertamente herética sejam tão placidamente aceitas pelas altas esferas do Vaticano e também nos seminários, em toda a intelectualidade católica. Não é isso que me espanta. O que me espanta é que se aceite para discussão uma coisa tão grosseira e se enalteça o seu autor como se fosse um gênio da filosofia e da teologia. A minha impressão até o momento é o seguinte: Karl Rahner é simplesmente burro. E a influência dele é um escândalo, menos do ponto de vista religioso, do ponto de vista bíblico, quer dizer, aquilo que fere a sua fé abertamente, contraria toda a doutrina da igreja. De fato, ele faz tudo isso, mas ele o faz com uma tamanha inabilidade que chega a ser espantoso que alguém o tenha levado a sério. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no mundo que está dizendo isso, porque se você procurar na mídia referência a Karl Rahner, são todas enormemente elogiosas. Até aqueles que se escandalizam com o caráter herético das proposições dele reconhecem os seus supostos méritos intelectuais, os quais eu simplesmente não consigo ver. Eu vou ler isso aqui e vocês vão perceber do que se trata. Karl Rahner é intelectualmente muito mais sofisticado do que Teilhard de Chardin, e talvez por isso mesmo menos conhecido da massa de fiéis. No entanto, poucos podem competir com ele na extensão da influência que teve e tem ainda nos seminários, nas arquidioceses e nas altas hierarquias do Vaticano. Não cabe a menor dúvida de que seu pensamento foi uma das forças inspiradoras do Concílio Vaticano II. Parênteses, não só inspiradoras, mas algumas teses do Karl Rahner chegaram a ser, vamos dizer, oficialmente aceitas pelo Concílio Vaticano II, e outras estão sendo postas em prática neste mesmo momento pelo Papa atual. Se é que ele é o Papa, porque eu simplesmente não sei mais. Eu não sou sede vacantista, eu não sou ninguém para tomar posição nessas coisas, eu não entendo de direito canônico, eu sou a última pessoa capacitada a julgar se a eleição do sujeito foi legítima ou não, mas eu, enquanto indivíduo, eu simplesmente não consigo acreditar plenamente que ele é de fato o Papa. É apenas uma impressão pessoal. Assim, eu fico, mesmo não querendo, eu fico cético, né? Isso não quer dizer, não desejo influenciar ninguém com isso, porque eu estou dizendo que isso é apenas uma reação pessoal. Não tenho nenhum argumento a apresentar em favor disso. Mas continuando aqui. Teólogos da ala progressista, assim como a totalidade da mídia chique, dão-lhe a estatura de um novo Santo Tomás de Aquino. Você vê que não é pouca porcaria, é? E seus mais severos críticos chegam a ver nele o fundador de uma nova igreja, que, de certo, não é mais a de Santo Tomás de Aquino, nem muito menos a de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, até saiu um livro recentemente muito interessante, de um autor italiano chamado Stefano Fontana. O livro se chama A Nova Igreja, de Karl Rahner. É um livro crítico, evidentemente, mas crítico no sentido usual. Quer dizer, pega o sujeito pelo lado teológico e tudo que esse sujeito está falando é herético. Eu digo, bom, além de herética, é uma estupidez fora do comum, de maneira que você nem precisaria sequer chegar a julgá-lo teologicamente, né? Rahner não é um pensador original. Tudo o que ele fez foi aceitar, sem o menor exame crítico, algumas conclusões obtidas por Kant, Hegel e Heidegger e estendê-las à teologia. Pode parecer estranho que um teólogo católico se inspire em 3 filósofos protestantes, especialmente o último deles, Heidegger, que ele considerava a rigor o seu único mestre, sem ligar a mínima para o fato de que ele havia trocado a fé católica por um emprego e depois ele se tornado um nazista de carteirinha. Quer dizer, o sujeito menos recomendável para um teólogo católico seguir seria justamente o Heidegger. Mas toda a história do nazismo no Heidegger só se comprovou um pouco mais tarde. Hoje não resta a menor dúvida. Não foi aquilo, a passagem de Heidegger pelo partido nazista não foi um oportunismo, não foi uma exceção, uma coisa de momento. Não, ele era um militante nazista muito empenhado e muito sério, né?
Mas, se o que você quer é trocar a igreja antiga por uma nova, nada mais lógico do que seguir os passos dos continuadores de Lutero. Uma coisa mais interessante é o seguinte: ele estudou bastante Santo Tomás de Aquino também, mas ele interpreta sempre Santo Tomás de Aquino primeiro pelos olhos do Joseph Marechal. Joseph Marechal é um autor que eu prezo muito, é um autor católico, sem dúvida, não tem nada de herético, mas que ele às vezes dá uma tonalidade um pouco kantiana à teoria do conhecimento de São Tomás, a epistemologia tomista, um pouquinho. Mas o Rahner partiu daí e acabou kantianizando tudo, como veremos, né? O ponto de partida da teologia de Rahner é o dogma kantiano de que, limitados à nossa estrutura de percepção e às categorias da nossa razão, nada podemos conhecer além dos fenômenos sensíveis e das conclusões do nosso próprio raciocínio, as quais, por sua vez, só têm validade formal e, por si, nada nos informam sobre a realidade. Isso, evidentemente, exclui da parada Deus, a imortalidade da alma e todos os demais elementos da revelação, reduzindo-os a conteúdos da fé. Se perguntamos a Kant por que raio devemos ter fé, ele responde: é um imperativo categórico, o que é uma maneira elegante de dizer porque sim. Na verdade, ele diz que se não tivéssemos fé, estaríamos abaixo da condição humana, seríamos como animais, então precisamos ter fé de qualquer jeito. E tudo que nós sabemos sobre Deus, a imortalidade, etc., a alma, etc., é tudo objeto de fé, segundo Kant, né? Ele chega a afirmar que se pudéssemos conhecer algo de Deus de maneira cientificamente válida, isso seria um assinte, porque tornaria a fé desnecessária. Então, para o Kant, você vê que você acreditar numa coisa que você não pode conhecer, não é que numa coisa que você provisoriamente não conhece. Não é um crédito de confiança, é uma coisa que você não pode conhecer jamais, mas, não obstante, você acredita. Isso para ele é um mérito religioso fora do comum. Não é preciso dizer o quanto isso está distante de Santo Tomás, segundo o qual podemos saber até muita coisa de Deus pela razão natural, e só alguns elementos do credo, por exemplo, que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo ou que ele vai julgar os vivos e os mortos, são pura matéria de fé. Então, Santo Tomás aqui está muito claro, né? Deus é um objeto de conhecimento pela razão natural. A maior prova disso é que, se não fosse assim, então só aqueles que têm fé católica saberiam algo de Deus, mas, no entanto, você vê, o judeu sabe, o muçulmano sabe, o hinduísta sabe, todo mundo sabe alguma coisa. E não foi pela fé católica. Então, por que raio foi? Foi pela razão natural, evidentemente. O próprio Santo Tomás de Aquino escreveu uma suma inteira, que é a Suma contra os Gentios, sem apelar jamais aos dogmas da fé, raciocinando tudo na base da razão natural. Isso quer dizer que Santo Tomás de Aquino, de certo modo, provou o movimento andando. Ele disse: nós podemos saber algo de Deus sem a fé, partindo só da razão natural, que não são só os católicos que têm, os católicos têm, os protestantes têm, então, na época não havia protestante, os muçulmanos têm, os judeus têm, então eu posso conversar com todos eles sem apelar aos dogmas da fé, baseando então somente na razão natural, que é a mesma em todos os seres humanos. Uma interpretação kantiana do tomismo não é uma interpretação, é uma inversão. Por isso mesmo, a tese de doutoramento de Karl Rahner em filosofia, apresentada após longos mergulhos em Kant e a presença assídua aos seminários de Heidegger, foi rejeitada pelo seu orientador Martin Honegger. Depois ele foi para uma outra universidade, conseguiu o doutoramento numa outra universidade. Mas você vê, justamente no período que ele estava trabalhando na sua tese, que chama Geist im Welt, o espírito no mundo, ele estava mergulhado até a goela em Kant, Hegel e Heidegger. Quer dizer, é muito estranho, o sujeito vai tirar um doutoramento em teologia católica, ele, em vez de estar ali estudando Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ele já está entrando nos três filósofos protestantes de cara. Mas Rahner, inabalável, continuou tirando conclusões do kantismo. Se Deus é incognoscível, ele não pode se apresentar a nós e ditar-nos o conteúdo da revelação, como, por exemplo, os 10 mandamentos e o Pai Nosso.
Quer dizer, não existe revelação, é verdade, segundo o Rahner, né? Ele só pode ser concebido, Deus só pode ser concebido, diz Rahner, como um transcendental. Transcendental não é o mesmo que transcendente. Transcendente é o que está além e acima deste mundo. Até aí estamos todos de acordo. A Igreja Católica também diz que Deus é transcendente. Deus está para além e acima de todo o universo existente e acessível a nós. Transcendental é aquilo que, moldando pelas nossas costas e antecipadamente o orbe inteiro das nossas experiências possíveis, nunca está presente nelas e só pode ser conhecido por uma análise retroativa dessas experiências, como aquela que Kant faz na Crítica da Razão Pura. O que Kant faz ali? Ele examina as nossas experiências, o nosso conhecimento, e busca quais são as condições prévias, qual é a estrutura prévia na qual tudo isso se baseia. Então, por exemplo, ele diz, toda a nossa percepção está baseada num quadro de espaço e tempo. E está mesmo, sem dúvida. Mas o espaço e o tempo não são em si mesmo objeto de experiência. Eles moldam a nossa experiência possível, estando por trás dela. Do mesmo modo, as categorias da razão, como realidade, possibilidade, anterior, posterior, etc., etc., tudo isso é um quadro dentro do qual se dá todo o nosso conhecimento, segundo Kant, e que não é, por sua vez, objeto de experiência. Nós temos que analisar a experiência retroativamente para saber quais são as condições que estavam por trás delas, pré-condições que a tornavam possível. E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal aí adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.